Foca em mim. Aqui, ó. Vem aqui, câmera. Me acha. Aê, achou. Gente, eu tô de boa, né? Porque eu tô deixando o cabelo crescer. Olha isso, velho. Não consigo pentear. Não consigo. Então, por enquanto eu vou usar esse bonequinho. Tá, fechou? Fechou. Deixa eu botar aqui pra ligar o cronômetro. Se vire nos 30! Maravilha, gente, nesse vídeo aqui eu vou falar pra você como é que eu leio mais ou menos umas 120 páginas por dia, o que dá mais ou menos um livro a cada 2 dias, uns 3 livros por semana, uns 10, 11 livros por mês e mais de 100 livros por ano. Eu sei, não é a melhor marca, tem gente que lê bem mais, então eu vim dar aqui minha humilde opinião de como eu faço isso. Eu sei que tem muita coisa pra melhorar, tem muita coisa pra aperfeiçoar, eu não sou o cara que mais lê, não sou o cara que, nossa senhora, meu Deus do céu, cara. Não, eu vim simplesmente ensinar a vocês aqui o que eu faço, o que deu errado, o que deu certo pra mim. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Vou direto agora pedir pra você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ai, meu Deus, tá coçando meu olho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que delícia. Ai, meu Deus, que delícia. Oh, my God. Ai, que delícia! Se inscreve, ativa o sininho aqui e também já deixa seu like que me ajuda demais. Pelo amor de Deus, cara, deixa seu like que me ajuda muito, tá bom? Editor, roda a vinheta. Maravilha, pessoal, meu nome é Carlos, esse daqui é o meu Instagram. Se você não me segue lá, por favor. Tem dicas diárias também, eu falando um monte de abobrinha lá. E é isso, nesse vídeo agora eu vou te falar o que eu fiz pra conseguir ler mais ou menos 120 páginas por dia. Nos últimos anos eu vim pesquisando os métodos mais eficazes e mais produtivos que me trouxessem um resultado realmente bom na leitura. Mas não é só você ler vários livros durante as semanas, os meses, mas você memorizar aquilo que você leu. Porque não adianta nada também eu ler 10 livros por mês e chegar e, Carlos, o que você leu, o que você aprendeu nos livros e ficar... What the fuck? Aí também não dá, né? Você tem que conciliar os dois. E minha primeira opinião em relação a isso é o local onde você lê. Vou fazer 2 apontamentos aqui em relação ao seu local de leitura. Primeiro, eu tenho certeza absoluta que você tem tempo pra ler. Carlos, eu não tenho tempo pra ler, Carlos, sabe? Eu trabalho muito e não tem tempo. Cara, pra você ter ideia, é que agora eu pego menos transporte público, mas na minha época da faculdade eu pegava transporte público todo santo dia. E eu tenho certeza que existe microtempos, nem que seja 10 minutinhos do seu dia, ou 15 minutinhos, que você tá esperando alguém, ou que você, sabe, tá ali no seu horário de almoço, mas você ainda não tem que voltar pro trabalho, ou antes de dormir, ou então dentro do ônibus, ou então dentro do metrô, que você consegue, sempre aqueles microtempinhos que você consegue ler. Então utilize isso ao seu favor, porque no final do seu dia, esses microtempos, se você somar esse tempo, geralmente dá uns 40 minutos, 50 minutos de leitura que você poderia ter aproveitado e que você não aproveitou, né? Ó, não tenta mentir pro titio Carlos, ou enganar o titio Carlos, ou omitir para o titio Carlos, porque o titio Carlos sabe, porque o titio Carlos passou por isso, o titio Carlos ainda passa por isso, na verdade, né? Tem muitas vezes eu vou pegar o metrô, e aí quando eu tô sentado no metrô, eu vou lendo, entendeu? Uns 10, 15 minutinhos. Isso durante o dia dá um tempo enorme, né? O segundo ponto em relação ao local onde você vai estudar é o seguinte: se aqui não é todo mundo que vai conseguir se encaixar, porque se você tiver um local onde estudar, por exemplo, uma escrivaninha, onde você vai reprogramar a sua mente, criar um mindset para aquele local que você tá vendo, ali ser o seu local de estudo, melhor. Porque se você não tiver um local fixo ali de estudo, aqui não é todo mundo que se aplica, tá, gente? Porque às vezes você mora com seus pais fazem muito barulho, você não consegue estudar porque seus pais fazem muito barulho, não tem, às vezes você não tem uma mesa na sua casa para poder estudar, você tem que estudar em cima da cama. Cara, a pior coisa que tem é você estudar em cima da cama, porque seu cérebro vê a cama como um local de descanso, um local de repouso, entendeu? Então, se você tá lendo com uma programação mental de repouso, você vai ficar com sono na hora de ler, você vai se sentir cansado. E não é porque você é incapaz de ler, é porque seu cérebro já tá acostumado que na cama é onde você vai descansar. E você tenta ler, aí você mesmo, seu cérebro tá pensando em
em descansar e aí dá um conflito de informação, você não consegue ter uma leitura ativa. Vou falar sobre leitura ativa e leitura passiva mais pra frente e dá bola, entendeu? E não dá certo. Então, em primeiro lugar, tente colocar a leitura nesses microtempos e se você puder estabelecer um local físico, fixo pra você estudar, também melhor pra você reprogramar a sua mente que sempre que você estiver naquele local, você vai estar estudando, você vai estar lendo aquela sua leitura diária bonitinha. Agora vamos pra segunda parte desse vídeo. Falamos um pouquinho de local, agora vamos falar sobre aprendizado, aprendizagem. Bom, um princípio básico da aprendizagem é o que? É a repetição. Só que concorda comigo que fica um pouco inviável eu falar pra você, ó, pra você aprender o que tá naquele livro, você vai ter que ler 2, 3 vezes aquele mesmo livro. Tudo bem que eu já fiz isso, quando eu quero muito aprender o que tá naquele livro, mas imagina se você for ter que ler 2, 3, 4 vezes o mesmo livro toda vez que você for ler um livro novo pra falar, pronto, aprendi. É meio complicado falar isso, né? Então não é nova, né? Mas é a técnica que eu utilizo, que é a seguinte. Só que antes de falar dessa técnica, eu vou falar pra você que você pode ler mais rápido. Então vamos estruturar a mente aqui, porque eu escrevo o roteiro, mas às vezes eu começo a falar no par. É o seguinte, primeiro passo, vamos acelerar a sua leitura. Como você pode acelerar a sua leitura? Aqui a estratégia está na subvocalização. Já ouviu falar da subvocalização? Tá confuso? Eu vou explicar pra você. O que acontece é o seguinte, geralmente você lê na mesma velocidade que você fala. Ou seja, você já parou pra reparar que quando você tá lendo, enquanto você lê, sua mente tá lá, ó. Eu vou ler aqui o roteiro. Sua mente tá lá, ó. Dito isso sobre o local, agora vamos para a técnica de leitura. Existem várias técnicas. Você não tá falando nada, sua mente tá lá. Um princípio básico de aprendizagem é a repetição, correto? Mas como trazer esse princípio básico sem ter que ler o mesmo livro 2 ou 3 vezes? Como ler mais rápido e memorizar tudo isso? Sua mente está lá trabalhando dessa forma. Só que você precisa acelerar a sua subvocalização. E como fazer isso? Primeiro você precisa ter ciência que essa subvocalização existe. E depois você precisa adotar uma técnica. Que essa técnica é exatamente essa daqui. Essa aqui, ó, o seu dedo, exatamente, o seu dedo. Gente, é uma técnica simples que eu utilizo e dá certo. E então não dei risada. Cara, eu estava esperando uma ferramenta fodástica pra começar a ler. Cara, simples, o seu dedo. Conforme você lê, antes de você acelerar a sua leitura, você vai pegar aqui, ó, seu roteiro, você vai pegar. Você começa a ler o seu texto. Começa a ler normalmente, começa a ler o seu texto e veja a velocidade que você lê e veja a velocidade do seu dedo. Você vai lendo, vai ver a velocidade do seu dedo. Depois que você observar a velocidade média do seu dedo, o que você vai fazer? Depois que você já leu e observou a velocidade do seu dedo, você vai passar o seu dedo de uma forma mais rápida que a anterior. Tá mais rápido, o seu dedo tá mais rápido. E você vai tentar acompanhar o seu dedo. E aí, conforme você vai aumentando a velocidade do seu dedo, você vai aumentando a velocidade da subvocalização da sua mente. E isso vai fazer com que você leia mais rápido do que você tá acostumado a falar. Porque o normal é você ler na velocidade que você fala. Então, se você aumenta a subvocalização, você lê mais rápido. Interessante essa técnica, né? Então tenta aí na sua casa. Aí depois que você começar a aprender a ler um pouco mais rápido, você vai conseguir aumentar a quantidade de livros, correto? E aí quando você começar a ler rápido, você vai começar a estipular metas. Eu vou ler 100 páginas por dia, 150 páginas por dia, 200 páginas por dia. Só que, cara, toma cuidado. Não coloque metas muito grandes, porque senão você vai ler, durante 2 dias, 300 páginas, depois provavelmente você vai parar de ler e talvez você fique semanas sem ler aquilo que você estava começando a criar, você entendeu? Então comece com hábitos pequenos, leia 10 páginas, depois leia no outro dia 15, depois continua no 15 por umas 4 semanas, depois vá para 20 páginas, depois 30 páginas. Gente, começa pequeno. Se você já começar chutando o pau da barraca, você vai conseguir fazer às vezes uma semana, depois você não consegue mais e fica semana sem ler. E a ideia não é você virar um robô em uma semana, não. A ideia é você conseguir criar esse hábito. Então você primeiro cria o hábito, depois você faz essa técnica para ler mais rápido e aí depois vem a grande sacada de você aplicar como você vai conseguir memorizar aquilo que você tá lendo. Você achou que o vídeo tinha acabado? Cara, esse vídeo tá cheio de conteúdo bacana pra você. Então, gente, se você tá gostando até agora, já deixa o seu like, não esquece de deixar o seu like.
e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito interessante você utilizar essa técnica porque me ajudou muito na faculdade e me ajuda muito também na minha vida profissional agora como advogado, tá? Então vamos para a técnica agora de memorização e aprendizado. Você vai começar com o livro fotolendo. Eu não sei se existe essa palavra, mas você começa fotolendo o livro. O que significa isso? Você vai pegar, por exemplo, um livro. Vou pegar um livro aqui, ó. Você vai, por exemplo, pegar esse livro aqui. Você vai pegar o livro, você vai passar o livro, você vai abrir o livro, você vai ler os primeiros tópicos, né? Você lê o título, aí depois você lê o título, aí depois você vai no sumário, você abre o sumário, você lê o sumário todinho, você vai aqui, ó, tô lendo o sumário. Aí depois que você lê o sumário, para cada parágrafo, você vai ler as 2 primeiras linhas até o final. Não, pera aí, vamos dividir em dias, que eu esqueci de falar isso, desculpa, gente. Você vai dividir o seu livro em 3 dias, tudo bem? 3 dias. O primeiro dia, você só vai ler o título do livro, você vai ler o sumário e vai ler partes aleatórias do seu livro. Leia partes aleatórias. Beleza, isso vai demorar uns 10, 15 minutos no máximo. No segundo dia, você vai ler as 2 primeiras linhas de cada parágrafo, vai ler as 2 primeiras linhas de cada parágrafo. Ótimo, maravilha. No terceiro dia, você vai ler o livro inteiro. Entendeu? Você vai ler o livro inteiro. Aqui tem uma sacada. Conforme você vai lendo os parágrafos, é interessante você ler as palavras em negrito, as palavras em itálico também, as palavras em tópico. E por que você vai dividir essa leitura em 3 dias? Porque lembra no começo do vídeo, quando eu falei que a aprendizagem vem com a repetição? O seu cérebro vai entender que você já está lendo esse livro pela 3ª vez. Porque quando você fotolê o livro, as partes aleatórias, que é a parte que você vai ler, as partes em negrito, os tópicos, as partes sublinhadas e tudo mais, você já vai captar um pouco da ideia do livro, entendeu? E aí no segundo dia, quando você estiver lendo as 2 primeiras linhas de cada parágrafo do livro, você vai conseguir ter uma ideia de cada capítulo, entendeu? E aí no terceiro dia, quando você de fato ler o livro, o seu cérebro vai entender que você está lendo esse livro pela 3ª vez. E cara, quando você aplica essa técnica dos 3 dias, você consegue ter uma memorização muito mais efetiva, porque você meio que engana o seu cérebro. Acho que eu falei errado. Você engana o seu cérebro, porque parece que você tá lendo o livro pela 3ª vez. E é incrível essa técnica, tá? Então, recapitulando aqui um geralzão rapidão. Primeiro dia, você vai ler título, vai ler o sumário, e vai ler, no primeiro dia você vai ler de forma aleatória os livros, os tópicos, as palavras em negrito, as palavras sublinhadas. No segundo dia, você vai ler as 2 primeiras linhas de cada parágrafo. E no terceiro dia, você vai ler o livro completo. Se você não conseguir terminar o livro em um dia, você vai ler no terceiro e no 4º dia o livro completo, tá? Beleza. Feito isso, você vai para a última etapa da memorização, que é exatamente o que? Enquanto você lê o livro, você vai grifar o livro, todas as partes importantes. Anota, puxa a setinha e tudo mais, porque quando você terminar esse grifo, quando você terminar o livro, você vai fazer um mapa mental, que é exatamente o que você vai utilizar na sua revisão do livro, que você pode acessar a qualquer momento para relembrar aquilo que estava no livro e você aplicar. Então, você vai fazer assim, enquanto você grifa e tudo mais, terminou o livro, tá tudo grifado, você vai depois, como é que você vai criar esse mapa mental? Você vai utilizar os títulos, os capítulos daquele livro, vai pegar as ideias que você grifou, e vai colocar dentro dos títulos, dentro do seu mapa mental. Então, os seus capítulos e os seus títulos, eles vão estar somente com as coisas que você grifou, que você achou importante, que você achou necessário. Então, as ideias principais, as ideias que realmente importaram para você naquela sua leitura, elas vão estar todas concentradas em um único mapa mental. E aí você revisa aquele mapa mental que só tem as ideias importantes daquele livro para você. E aí fica show de bola. E para você definitivamente aprender e ficar lindo de vez, é você colocar em prática aquilo que está no livro. Quando você coloca em prática na sua empresa, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vida pessoal, aí cara, você definitivamente aprendeu. Maravilha, gente. Aqui eu vou exemplificar para vocês rapidinho, caso tenha ficado confuso a explicação teórica, tá? Então aqui é basicamente a prática daquilo que eu falei, então não vou entrar em detalhes, vou só mostrar. Primeiro dia, você vai ler o título, você vai ler também o sumário e você vai ler partes aleatórias do livro, dando ênfase às palavras em negrito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vou dar até um zoom aqui. Palavras em negrito, 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 negrito. Você vai dar ênfase também às palavras em itálico. Dar ênfase aos tópicos, aqui embaixo mais tópicos. Então, no primeiro dia você vai fazer dessa forma.
No segundo dia, você vai ler as duas primeiras frases de cada parágrafo do livro inteiro. As duas primeiras frases de cada parágrafo. No terceiro dia, você vai ler o livro completo. Você vai ler o livro inteiro e já vai aproveitar para grifar as partes que você acha importante para fazer o seu mapa mental. Então, quando você for fazer seu mapa mental em cima dos subtítulos, dos tópicos, você vai ter a parte grifada, que vai ser exatamente o resumo daquele capítulo que você vai colocar no seu mapa mental para você conseguir revisar o seu livro inteiro, as partes mais importantes. Então, por exemplo, cochilou, dançou, a verdade sobre acordar. Para mim, esse tópico inteiro, as partes unicamente importantes são esse trechinho, esse outro trechinho e só. Então, eu consigo fazer aqui um resumo, literalmente, do livro, um mapa mental para eu conseguir revisar e fixar melhor tudo isso que tá nesse livrozão, O Milagre da Manhã, de Hal Elrod, beleza? O vídeo ficou um pouco longo, realmente, me perdoem por isso, mas eu acho que ficou o mais completo possível, ficou realmente completo. O que eu faço para conseguir aprender e ler 120 páginas por dia? Como você vai poder ler mais rápido, como você vai conseguir memorizar e aí aumentar a sua capacidade cognitiva de aprendizado e de leitura. Beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, por favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like. E é isso, um beijo do Carlos e tchau!